com alegria, otimismo. E com a graça de Deus, com as luzes e o amor do Divino Espírito Santo, novamente aqui nos encontramos diretamente no estúdio da TV Primer, também conhecida como TV São José, para levar a todas e todos os telespectadoras e telespectadores mensagem de vida, otimismo e esperança na voz e na palavra do Padre Pedro José Keller. E nesta meia hora vamos abordar diversos assuntos, algumas comunicações, e também sobre a Bíblia Sagrada, que é a Palavra de Deus. Sabemos que a Palavra de Deus foi inspirada pelo Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? É a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eu sempre tenho aconselhado estudantes ou toda e qualquer pessoa não fazer qualquer negócio sem rezar o Espírito Santo. E nos estudos, igualmente, não somente para a preparação do vestibular, mas qualquer estudante, em qualquer concurso, e mesmo no período das aulas, bem como as professoras e professores, invocar sempre o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o Espírito da luz, aquele que ilumina a nossa mente, aquele que aviva os nossos neurônios. E nós sabemos que são trilhões e trilhões de neurônios que estão aqui nessa pequena caixa torácica, no nosso crânio, na nossa mente. É Ele que nos ilumina. Eu sempre, graças a Deus, fui devoto do Divino Espírito Santo. Mas isso apenas dizendo que o Espírito Santo influencia muito em nossa vida também para nós andarmos sempre pelo caminho certo, pelo caminho que vai nos conduzindo pelo caminho que é da vontade de Deus, da vontade do Filho de Deus igualmente e da nossa vontade. Bem, agora vamos então para ler um pequeno trecho da Sagrada Escritura de Mateus, capítulo 9, versículos 26, e onde nós então lemos: Jesus falava ainda quando se apresentou um chefe da sinagoga. O que é a sinagoga? É o templo, é a igreja dos judeus. Eu tive a ocasião de assistir um culto lá em Jerusalém com apenas uma pessoa, porque o nosso guia disse: é bom vocês ficarem aqui no hotel, hoje aqui é um dia sagrado para os judeus e tal. Mas um outro amigo meu aqui de Florianópolis, tinha sido secretário de Educação, isso há muitos anos atrás. Nós então, naquela tarde, saímos do hotel, não era muito distante a sinagoga, e fomos a pé, caminhando, mas realmente a cidade, naquele momento, naquele dia, ficou morta assim de uma hora para outra, das 4 horas, pronto, tudo fechado, tal. E um culto, só que é só homens, também naquele dia, mas parece que é sempre os homens fazendo o seu culto, as mulheres noutra repartição e as crianças em outro lugar. Ao passo que nós, da Igreja Católica, somos todos filhos do mesmo Pai eterno, a união da família está bem claro em São Mateus: o que Deus uniu, o homem não separe. Então é tão bonito quando o pai e a mãe vêm com 2 ou 3 ou mais ou menos crianças,
ou mesmo ou aqueles adolescentes ou jovens, e crianças às vezes gostam de sair, caminhar um pouco na igreja, tem um espaço grande, muitas vezes estão num apartamento bem restrito, mas ali na igreja a gente não deve se incomodar, a gente deve fazer a oração da gente, os pais também, vendo que a criança está correndo muito, fazendo muita bagunçazinha, como se diz, então retenham um pouco a criança, né? Bem, mas então, aqui, Jesus estava falando, quando se apresentou, veja, ele era um chefe da sinagoga, e prostrou-se, ajoelhou-se diante de Jesus e disse para Jesus: Senhor Jesus, minha filha acaba de morrer. A minha filha. Qual não é o pai e a mãe que pudesse fazer que a criança, ou no caso aqui, a filha ressuscitasse? Mas quando os médicos atestam que a pessoa está morta, pode se reunir milhares e milhares de pessoas. Está morta, é morta. Mas vejam bem a diferença. Cristo Jesus é o dono da vida. E ele então teve muita fé e foi ao encontro de Cristo Jesus. Minha filha acaba de morrer, mas vem, impõe sobre ela as mãos e ela viverá. Veja a fé deste homem. E olha, era um homem em si pagão, mas era um chefe lá da sinagoga e vem, coloca a mão sobre ela e ela viverá. Jesus levantou-se e foi seguindo este homem com os seus apóstolos. Ele tinha sempre os apóstolos acompanhavam Jesus. E então foi ali com os discípulos. Aproximou-se. Ora, uma mulher atormentada por um fluxo de sangue, havia 12 anos, ela perdia sempre o sangue. E veja bem, 12 anos, aproximou-se de Jesus por trás e tocou a orla, a ponta do manto que Cristo estava revestido. Ela dizia consigo mesmo: se eu somente tocar na sua vestimenta, serei curada. Veja, outra pessoa com muita fé. É isso que Cristo Jesus pede de todos e cada um de nós. A fé, a confiança. O que é a fé? Nada mais, nada menos, uma palavra bem assim, ter uma grande confiança em Deus. Ter uma grande confiança em Cristo Jesus. E aqui serei curada. Jesus virou-se, viu a mulher e disse-lhe: tem confiança, minha filha, tua fé te salvou. E a mulher ficou curada imediatamente, instantaneamente. Agora continua mais um pouco. Chegando à casa do chefe da sinagoga, agora então ele está se aproximando ali da casa desse pai que disse para Jesus: minha filha está morta, mas vem, coloca a mão. Veja bem, chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus os tocadores de flauta e uma multidão alvoroçada. Então, tocadores de flauta, o que quer dizer isso? Muitos leem e não sabem o que é, mas naquela época, naquela região, havia as mulheres chamadas carpideiras. O que quer dizer carpideiras? Eram mulheres que eram pagas para chorar quando morria um parente.
Então eles pagavam para a pessoa ali ficar chorando enquanto os parentes, em vez dos parentes chorar, é um contrassenso para nós. Pagar pessoas para chorar porque morreu lá um parente nosso, aqui no caso, a filha. Agora veja só o que diz Jesus, veja só. Repetindo novamente, chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus os tocadores de flauta e uma multidão de pessoas. A pessoa, então, esse chefe era muito bem relacionado, era muito bom, talvez, sem dúvida nenhuma, para ter tanta gente lá, uma multidão alvoroçada. E o que aconteceu? Jesus disse-lhes: retirai-vos, porque a menina não está morta. Veja a diferença. É que Cristo é o dono da vida. A menina não está morta. E o que aconteceu? Vejam bem. Retirai-vos, a menina não está morta, ela está dormindo. Para Cristo Jesus, dormir ou estar morta ou estar morto é a mesma coisa. Ele é o dono da vida. Assim como uma mãe, um pai ou qualquer pessoa chama alguém que está dormindo, aquela pessoa parece que está morta ali. Chame a pessoa, ai pronto, filha, está na hora de ir para a aula, filho, está na hora de ir para o trabalho. Pronto, a pessoa então, aqui, mas a pessoa realmente estava morta. Então, Jesus, vamos continuar novamente, retirai-vos, porque a criança, a mocinha não está morta, ela está dormindo. Eles, porém, zombavam de Jesus. As pessoas, olha só, Jesus agora vem dizer, nós fomos lá, ela está mortinha da Silva. Agora vem Jesus e dizer, não, ela não está, ela está dormindo. Zombavam de Jesus. E, tendo saído a multidão ali de perto dessa morta, Jesus entrou, tomou a menina pela mão, ela levantou-se. E a notícia, e o que é que Jesus disse? Deem comida para ela faz 3 ou 4 dias, está sem comer. Ora, tem pessoas que tomou café de manhã, mas chega pelo meio-dia, mãe, especialmente as crianças na praia, vem por exemplo, mãe, eu estou com fome. É que andaram nadando e correndo na praia, estão com fome. E Jesus então diz, deem comida para ela está com fome. E esta notícia espalhou-se por toda a região. Então, grande Cristo Jesus que faz os mortos ressuscitar, porque Ele também ressuscitou com o seu próprio poder. A única pessoa dos trilhões e trilhões e trilhões e trilhões de seres humanos que passaram por esta vida, morreram, e ninguém, com seu próprio poder, ressuscitou, ficou vivo. Mas o senhor não sabe de Lázaro, mas foi Jesus que disse, apesar da irmã Marta dizer, quando Jesus disse, tire a pedra da sepultura, porque era costume botar uma grande pedra ali na boca da sepultura, mas ela já cheira mal, Jesus. Tira a pedra e o fedor. Jesus, Lázaro, veni fora. Lázaro, sai da sepultura. E aquele que estava morto ressuscitou. A mesma coisa com aquele adolescentezinho de 12 anos que os amigos e parentes iam levando para a sepultura. Já estava ali chegando pertinho do cemitério e Jesus chegou. Parem com o caixão, parem com
com um esquife. Ué, quem é essa pessoa? E o que é que Jesus chegou e disse? Talita cumi, menino, eu te ordeno, levanta-te. E aquele que estava morto ficou vivo. E assim quantos casos, porque a Bíblia não conta tudo o que aconteceu com Cristo. Aliás, tem uma passagem que diz, se fosse para colocar tudo o que aconteceu com Jesus, os livros não caberiam tudo isso. Bem, mas, então, aqui devemos sempre ter uma grande fé, uma grande confiança, rezar, pedir a proteção para nós, mas ter uma vida também honesta, digna, justa. Quantas pessoas veem, Padre Pedro, mas eu rezei e Deus não me atende. Eu pergunto, você reza? Você agradece a Trindade Santa, você é devoto de Nossa Senhora, Mãe do Cristo, você tem caridade com as pessoas, e sempre a resposta, não, eu não estou acostumado, começa então com as desculpas. Você faz boas ações, boas obras, porque você deve saber, prezada telespectadora, você sabe, prezado telespectador, o que nós levamos desta vida é a vida que nós levamos aqui. Então, procuremos sempre cumprir, fazer o bem. Então, isso que é importante. E todo primeiro mês, cada novo mês, o Papa Leão XIV, coloca uma intenção para aquele mês, na qual ele pede, não somente para os membros do apostolado da oração, mas para todas as pessoas que quiserem rezar nessa intenção. E a intenção para julho é rezemos para que aprendamos cada vez mais a discernir, a distinguir, a saber escolher caminhos da vida e a rejeitar tudo que nos distancia de Cristo Jesus e do Evangelho. Então, sabermos andar pelo caminho certo e também escolher o caminho para a nossa vida. Eu tenho dito sempre nas minhas homilias, nos programas de rádio, que são quase 70 anos, na Rádio Guarujá, todo dia de manhã, 6h30. Então eu tenho dito, vocação acertada, vida feliz. Se o médico acertou a vocação para a qual Deus lhe deu os talentos, as qualidades, as aptidões, ele é feliz na sua vocação e atende sempre bem os fregueses. A mesma coisa o engenheiro, a mesma coisa o lavrador, a mesma coisa o sacerdote, a mesma coisa o professor. Deus dá os talentos, mesmo uma pessoa varredora de rua, uma cozinheira, Deus dá as qualidades. E por isso nós dizemos, mas como? Com os mesmos elementos, aquela pessoa faz um cozinhado maravilhoso e a outra, com os mesmos elementos, a comida não tem gosto, porque a pessoa faz com amor, com dedicação e porque tem os talentos que Deus lhe deu. Então, a pessoa tem que rezar. Eu sempre tenho dito, reze, prezado estudante, para você acertar a sua vocação. Seja a vocação, Deus o Espírito Santo vai iluminar a sua mente. E nesse sentido, os pais são convidados a rezar em favor dos filhos, em favor das filhas, os avós em favor dos netos e bisnetos, para que acerte a vocação. E quantas pessoas, mesmo adultas, que não acertaram a vocação, talvez nunca rezaram, nem os pais,
e sempre estão rolando pela vida, vão para o emprego, não dá certo, vão para outro emprego, não dá certo, e às vezes até na vida matrimonial. A esposa e esposo não se acertam, discutindo e resmungando, e pior quando é na frente dos filhos, quando os pais começam a discutir, às vezes até brigar, então traumatiza completamente aquela criança, ou aquele adolescente, e eles ficam revoltados, porque toda criança, todo adolescente, todo filho, toda filha ama o pai, ama igualmente a mãe. Então deverão sempre, se você discorda, você marido e mulher, discorde em algum ponto, discuto entre vocês dois, mas não diante dos filhos. Eu sei de cada caso, e o filho vem, e quantos que se metem em drogas, se metem em caminhos errados, em bebedeira, os pais são os culpados. Isso eu sei, sou psicólogo e parapsicólogo, e a minha experiência, eu lidei com milhares aqui, eu tive mais de 20 mil estudantes, que hoje estão muito bem colocados. Um que foi candidato a prefeito aqui em Florianópolis, agora foi meu aluno, médicos, engenheiro, um outro deputado, colegas, enfim. Mas não interessa a minha posição, nunca me elogiei por causa disso, nunca fui orgulhoso, procurei sempre viver assim como Cristo Jesus quer, assim como os santos querem também. Mas algumas comunicações. Nessa quinta-feira eu estarei aqui na paróquia do Jardim Atlântico às 19h30 na capela Nossa Senhora Rosa Mística, celebrando a Santa Missa, onde eu trabalhei nessa paróquia, São José de Santa Rita de Cássia, durante 8 anos, e iniciamos naquela comunidade a igreja, e foi restaurada, aumentada, então, muito bonita a igreja, parabéns. E também, o dia de Santa Paulina, o dia que ela nasceu, 16 de dezembro de 1965. E ela veio com 10 aninhos com os pais e com mais migrantes. Saíram lá de Vigro-Vataro, por causa da condição econômica, e vieram e aportaram aqui em Itajaí, e de Itajaí vieram para Nova Trento, e lá eles moravam em Vigro-Vataro, e para saudades da própria pátria, aqui então colocaram o nome da comunidade Vigolô, onde Santa Paulina fez um trabalho maravilhoso de catequese, cuidando da igreja, ela com mais as duas amigas, elas se dedicaram em favor da comunidade, da Viviane cancerosa, enfim. Então, ela nasceu. Agora, a festividade vai ser no domingo, assim como no dia 13, assim como no dia 20, ali na comunidade Tijuquinhas, do município de Iguaçu, a festividade, a Santa Missa, com a presença do arcebispo Dom Wilson, a festividade em louvor a Nossa Senhora de Schoenstatt. Uma devoção que começou lá na comunidade da Alemanha e, então, veio para o Brasil, essa bastante espalhada pelo Brasil, Nossa Senhora 3 vezes admirável. Essa palavra Schoenstatt é do alemão. Schön quer dizer bonito, Stadt quer dizer o local, a cidade, cidade bonita. Eu tive a ocasião de estar lá visitando essa comunidade e rezei a missa ali, Nossa Senhora de Schoenstatt, onde
nossos peregrinos, um lugar realmente muito bonito, um santuário, não, se não é muito grande, mais ou menos a beleza da comunidade e também da igreja Nossa Senhora de Schoenstatt. Então, é dia 20, se Deus quiser, estarei lá. Eu fui assistente espiritual ali da comunidade, o Tonico, seu Antônio Fichter, e eu com mais pessoas, uma outra religiosa, andamos em Antônio Carlos, São Pedro Alcântara, Governador Celso Ramos e outras tantas comunidades para ver o local para o futuro santuário em louvor a Nossa Senhora três vezes admirável, e também então Nossa Senhora de Schoenstatt. Bem, é assim então os santos e santas que nós celebramos também dia de hoje, é exatamente Santa Verônica Giuliani, bem-aventurado Francisco, Abdul-Miti. Os santos são do mundo inteiro. A igreja não só canoniza pessoas justas, pessoas honestas, pessoas que já em vida mostraram uma grande santidade, mas em toda parte do mundo. Então também aqui São Rafael Massapke e São Marício. Também hoje o Dia Mundial do Desenvolvimento e o Dia Internacional da Pizza. Também no dia 4 que passou, celebramos o dia de Santa Isabel, Rainha de Portugal. Foi ela que começou levando o cortejo, levando todos os funcionários do palácio até a igreja mais próxima, onde ela deixou a coroa de rainha, onde o rei deixou seu cetro, seu bastão sobre o altar. Fez uma promessa: se o filho Afonso e o marido Dom Dinis, os dois, em vez de guerra, entrassem em acordo, ela faria esta procissão. A todas e todos, saúde, alegria, felicidades, acompanhado das mais ricas bênçãos da Trindade Santa de Nossa Senhora da Saúde, e com a bênção de Deus sobre os doentes e sobre a água. E agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Voltaremos na próxima terça-feira, das 3 às 3:30. Tome essa água com muita fé, lhe fará um grande bem.